E aí pessoal, tudo bem? No programa de hoje eu vou falar para vocês sobre picapes. O Motor News vai trazer para vocês duas picapes da escola americana e eu não estou falando dessa aqui, que é uma picape Nissan de origem japonesa. É a Nissan Frontier na versão mais recente, mas ainda não é a vez dela ser mostrada para vocês. Eu estou falando da Chevrolet S10 na versão High Country e estou falando da Ford Ranger na versão Limited. São duas picapes de origem americana, como eu já disse, que tem verdadeiros fã-clubes no Brasil. Tem gente que prefere Chevrolet, tem gente que prefere Ford e tem gente que não prefere nenhuma das duas. Afinal, a Toyota Hilux tem um verdadeiro fã-clube também no Brasil. Mas essas duas picapes que eu vou falar para vocês hoje já foram líderes ou já estiveram muito bem colocadas no ranking de vendas. Aliás, continuam muito bem colocadas até hoje. E curiosamente, todas as duas estão próximas a ter uma nova geração, não só no Brasil como no exterior também. Mas eu vou mostrar para vocês que ainda são dois modelos que valem muito a pena. São muito completas, muito seguras, muito bem equipadas. Então fique com o programa de hoje falando sobre picapes médias movidas a diesel, com tração nas quatro rodas, exatamente como o brasileiro gosta. Então, com vocês agora, Chevrolet S10 High Country e Ford Ranger Limited. Até a próxima semana com mais um programa Motor News na sua TV Mais Pará e no canal 24 da NET. Espero que vocês gostem do programa de hoje. Até mais! Você é fã de picape? Você gosta de picape? Você já teve picape? Você se interessa pelo assunto? Você se lembra das antigas Chevrolet C10, D20, Silverado, as primeiras S10? Pois é, essa aqui é a S10 High Country 2021, a versão mais recente, topo de linha da S10 hoje no mercado brasileiro. E eu vou apresentar esse carro para vocês e mostrar tudo que a S10 evoluiu nessa versão para vocês conhecerem um pouquinho desse carro. E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a S10 High Country, a picape média da Chevrolet. E essa versão High Country é a topo de linha da gama S10. E será que ela segue a tradição da linha de picapes da Chevrolet, que vem desde o final dos anos 50 no Brasil, com a linha C? Quem não se lembra das C10 dos anos 60 e 70, depois D10, D20... Silverado, enfim, tem uma longa linhagem de picapes que fizeram muito sucesso e a fama da marca, a boa fama da marca. E a S10 chega agora na última reestilização dessa geração da S10 com bastante novidade, até para se preparar para a nova Hilux que está chegando agora, com novidades, para a modernização da Ford Ranger, para as novidades da Chevrolet Amarok, para a nova L200 Triton, enfim. É um segmento bastante concorrido e que a Chevrolet vem conseguindo se manter sempre bem posicionada nesse segmento, nas vendas desse segmento com a S10. A High Country passou a ter, a partir da versão 2021, algumas mudanças de estilo em relação às demais versões da linha. Aqui na dianteira, essa grade é exclusiva do modelo High Country, com essa novidade aqui da borboletazinha da Chevrolet na cor dourada e deslocada para a lateral, não é mais centralizado, e com o nome Chevrolet em relevo aqui no meio da grade. A frente é toda nova, na verdade, um novo grupo óptico, novos faróis de neblina, novo para-choque, nova grade, e a Chevrolet deu para essa versão, especialmente para a High Country, um visual mais agressivo. Também fazem parte do conjunto as novas rodas de 18 polegadas, com pneus 265 60 aro 18. Então é um pneu que dá bastante estabilidade sem sacrificar o conforto do carro. São pneus de uso misto, como tem que ser numa picape. Só que por ser uma versão topo de linha, a mais cara da linha, acima de 200 mil, em torno de 220 mil custa essa versão, ela tem alguns pecados, né? Um carro nesse preço, ainda com lâmpadas halógenas, né, poderia ter um farol de LED. Eu acho que era mais do que... Mas o fato é que o visual da picape ficou muito bem resolvido, tá? Essa nova cobertura aqui de
de plástico, não sei se é de plástico ou se é de fibra, enfim, que dá uma sensação de continuidade da cabine e suaviza as linhas da caçamba. Ficou muito bem incorporada aí ao estilo. Ela tem detalhes cromados, né? Você pode perceber no para-choque, nas maçanetas, o friso aqui na borda da janela, o espelho retrovisor. Ela vem com esse estribo bastante proeminente, ele é útil na verdade, não é só visual. Na traseira as lanternas tiveram um leve toque de mudança com lâmpadas em LED, e uma boa novidade está aqui na caçamba, que ela tem um amortecedor que não deixa mais ela cair. Então você abre e não precisa segurar, né, na descida da tampa. E a High Country vem com esse revestimento todo aqui, com essa cobertura da caçamba e essa cobertura aqui em cima também. Ela vem revestida por dentro e coberta em cima. E com esse amortecedor ficou mais fácil também fechar. Ficou bem mais leve a utilização da tampa da caçamba. Aqui a gente tem a câmera de ré, os sensores de estacionamento. Pois é, essa é a S10 High Country. E na parte de motorização ela também teve algumas modificações, mas que não são exclusivas dessa versão. O motor 2.8 ele foi modernizado, foi trocada a turbina desse motor. O turbocompressor tem uma turbina nova, com uma menor inércia. Com isso o carro manteve a potência de 200 cavalos, mas o torque passou para 51 kg. Então é um bom torque, é um motor relativamente grande esse 2.8. Os outros concorrentes, tirando a Ranger top de linha, que usam 3.2, 5 cilindros, e a Amarok V6, que aí já é outra categoria de motor, é um motor grande, já que as outras versões da Amarok, por exemplo, usam um 2.0 turbo, a Frontier usa um 2.3 biturbo, enfim, são variações em cima desse mesmo assunto de motores turbo para picape. A gente percebe aqui, analisando as linhas da S10, que já não é um projeto muito novo, né? A S10 nasceu lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, com a proposta de ser um tamanho intermediário de picape, entre as pequenas, que era Fiorino, Saveiro, as picapes pequenas, e as grandes, que na época na Chevrolet era a D20 e depois veio a Silverado. E na verdade ela foi crescendo tanto, ela foi evoluindo e ganhando tanto tamanho, que hoje ela é praticamente do tamanho da antiga Silverado. Então para o Brasil ela já pode ser considerada uma picape de grande porte, mas no mercado global, especialmente americano, ela é considerada uma picape de porte médio, já que existem outras bem maiores que ela. Mas é isso, o que a gente tinha para falar do visual da S10 está falado. Foi muito bem resolvida essa atualização da linha da S10. O conteúdo do carro também melhorou. Outra coisa, ela ganhou o sistema de frenagem ativa. Se você observar aqui em cima, no para-brisa, tem uma câmera que fica o tempo todo monitorando o tráfego à sua frente e tem um alerta de colisão com uma luz no painel que alerta o motorista, e se não houver reação por parte do motorista, ela tem a frenagem autônoma para evitar, no intuito de evitar ao máximo, né, as pequenas colisões ou as médias colisões dianteiras do carro. Controle de estabilidade e tração fazem parte do pacote, é claro. Vamos rodar na S10 High Country para vocês sentirem como é essa picape líder de vendas da Chevrolet, que mês a mês disputa ali com a Hilux a liderança do segmento. Ultimamente a Hilux tem estado na frente, mas com essa mudança no visual e no conteúdo da S10, ela recuperou parte das vendas e a briga tá boa. Antes de rodar, deixa eu apresentar um pouquinho o carro por dentro. Como a High Country é a versão topo de linha, ela vem de série com bancos de couro, painel acolchoado nessa parte frontal, embora aqui em cima seja plástico duro, volante regulável em altura. Infelizmente ainda não tem regulagem de profundidade. Essa versão tem 6 airbags, tá? Os 2 frontais, lateral no banco e o de cortina, perdão. Aqui na traseira o espaço é bom, né? A inclinação do encosto é relativamente boa, não é como num sedã, não é como num carro de passeio, mas é um pouco vertical esse encosto, mas já houve uma melhora. O espaço para as pernas é bom e na lateral é muito bom, né? Detalhe aqui de acabamento em couro, acolchoado também.
já aqui é plástico mesmo. Porta-objeto aqui atrás, onde cabe inclusive uma garrafa. O interior da S10 High Country é isso. Não tem saída de ar-condicionado na traseira, só tem uma saída ali embaixo de ventilação, que pega mais a parte dos pés, né? Então, até certo ponto há um pouco de distribuição de ventilação de ar-condicionado aqui para trás, mas não aquela saída dedicada para os passageiros, né? É isso. Agora sim, vamos rodar. Como eu mostrei ainda há pouco, o volante, por exemplo, ele só tem regulagem de altura, não tem regulagem de profundidade. O que é uma pena, né? Que um carro nesse preço já merecia ter esse conforto básico quase. Os comandos estão bem agrupados aqui, tem vários comandos aqui no próprio volante: volume, estação, piloto automático, alerta de colisão, atender o celular. Mas o comando do computador de bordo está todo aqui na alavanquinha lateral, a mesma do pisca. Então você tem que tirar a mão do volante para selecionar aqui a função e depois, num movimento de rotação aqui, selecionando as funções. Poderia estar melhor distribuído isso aqui no volante, né? Mas a Chevrolet, talvez por alguma deficiência do projeto, por já ser um pouco antigo, na verdade, acabou colocando todos os comandos do computador de bordo aqui na lateral. O computador é bem completo, tá? Ele tem muitas funções úteis. É pena que o acionamento dele não seja tão prático. A central MyLink é a de última geração, inclusive com internet a bordo, com um roteador de internet para o celular. Os comandos da central são por toque na tela e por esses comandos aqui de cima. Aqui a distribuição do ar-condicionado. Aqui você tem o alerta, só voltando, o ar-condicionado é digital, você seleciona a temperatura, mas ele é de uma zona só. E como eu disse ainda há pouco, ele só tem essas saídas frontais e uma saída atrás aqui embaixo, já pertinho do chão. Ele não tem aquelas saídas dedicadas para os passageiros de trás. Aqui em cima tem um porta-óculos, a iluminação. Não tem espelho nos parassóis, no parassol do motorista, só no do passageiro, e não tem iluminação. Essa parte frontal aqui do painel é acolchoada, tem um acabamento em couro, mas aqui em cima é plástico duro. Mas o visual do painel é muito legal e a posição dos comandos é agradável, tá tudo bem posicionado. Da mesma maneira que a Frontier, vocês podem ver em outro vídeo, tem alguns comandos de iluminação aqui na lateral, né? O próprio ligar e desligar os faróis, a regulagem de altura do farol, o termostato de luz dos instrumentos, está tudo aqui nos botõezinhos aqui embaixo no painel. Aqui embaixo da coluna você tem a abertura da portinha do tanque de combustível. Bom, aqui no meio do console os comandos da tração 4x4, que ela não é automática. Ele não é um carro com tração integral, e sim com tração nas 4 rodas por demanda, por controle manual. Então você tem aqui o 4x2 normal, o 4x4 e o 4x4 reduzida para superar obstáculos mais sérios, né? Mais difíceis. Aqui no apoio de braço você tem um vão para um porta-objetos de um tamanho razoável e com a entrada USB e uma entrada mini USB, aquela fininha. E curiosamente, para você conectar o seu celular com a central multimídia, ou você faz por Bluetooth ou você faz por esse cabo aqui dentro, que além de alimentar, de carregar o celular, ele faz a conexão com a central. Aí você deixa fechado e o cabo fica conectado lá dentro. O que mais que a gente pode falar aqui do interior? Tem o OnStar, que é padrão da Chevrolet, que é aquele serviço de auxílio em emergência, de concierge, de alguns serviços online que o carro dispõe. Vamos lá, vamos rodar com o carro para vocês verem. Como eu disse, ele tem 6 airbags, né, os frontais, lateral no banco e o de cortina. E vamos rodar. Ele tem alguns comandos interessantes, algumas funcionalidades eletrônicas, essa nova S10, interessante. Além do alerta de colisão e da frenagem autônoma, que eu já mostrei, que ficam nesse módulo aqui atrás do espelho, tem uma câmera aqui que lê o trânsito na frente. Ele tem o aviso de saída involuntária da faixa, você pode ligar ou desligar. Controle de estabilidade, o auxílio de descida em rampa, de descida de ladeira. São duas coisas distintas, tá, pessoal? O auxílio de partida em rampa não depende de você acionar. Ele
ele está dentro do câmbio e se você parar numa rampa e tirar o pé do freio, ele segura o carro por alguns segundos até você andar. Esse aqui é o auxílio de descida. Se você tem uma descida íngreme, escorregadia, você aciona aqui e ele faz o monitoramento dessa descida. E tem aqui a opção de ativar ou desativar o sensor de estacionamento, tá? Vamos lá, o câmbio automático é um automático tradicional de 6 marchas, que eu já rodei mais ou menos uns 500 km com esse carro na estrada e o casamento motor-câmbio é muito bom. Ele mantém o motor sempre numa faixa de giro, da melhor faixa de giro de torque, responde rápido. Vamos lá, vamos rodar um pouco. O carro assim parado, com o motor ligado, você ouve assim baixinho aquele barulho característico dos motores diesel. Não é um barulho que incomoda, tá? Mas vamos lá. Aí quando você põe o carro para rodar, você percebe que é uma picape de fato diesel. O banco tem regulagens elétricas de altura e inclinação do encosto, mas mesmo na posição mais baixa do assento, eu achei ele um pouco alto. Ele tem espaço aqui, teria espaço para baixar um pouco mais. É uma pena, porque para quem gosta de uma posição mais baixa de dirigir, esse banco não atende legal. Ele poderia ter uma posição mais baixa do que essa. E para quem for muito alto, então fica mais difícil, que vai ficar aqui em cima, né? Porque o banco não abaixa mais do que isso. Mas o fato é que, apesar de ser uma picape grande, com motor diesel, onde a principal indicação seria a estrada ou pequenas estradas de terra para você ir até um sítio, eu gostei muito desse carro rodando mesmo na cidade. O nível de vibrações e o nível de ruído são muito, muito agradáveis. A Chevrolet conseguiu fazer um bom trabalho. Em nada lembra, como eu falei agora há pouco, aquelas antigas picapes a diesel, tipo a D20, a F1000. Você ouve o barulho do motor, mas não é um barulho que invade a cabine, que impede uma conversa. O fato é que a picape ficou muito confortável, também com esse novo ajuste, com esse novo casamento de conjunto de rodas e pneus com a suspensão e amortecedores e barra estabilizadora, que foi tudo atualizado agora para a versão 2021 da S10. Então o que dá para perceber é que a picape talvez esteja assim no seu melhor momento de evolução, que a S10 nessa geração talvez tenha atingido assim o máximo de evolução que ela poderia. Poderia ter mais algumas coisas, como eu falei, o farol de LED, o volante regulável em altura, a partida ainda é por chave, não tem partida presencial e nem travamento, nem abertura por contato, tem que ser apertando a trava na chave. Esse tipo de coisa já poderia ter evoluído, mas enquanto conjunto mecânico e de conforto e até de espaço interno, de acabamento, a S10 chegou num nível muito bom. Claro que eu estou falando da versão topo de linha, né? Então se você pegar a versão básica, você não vai ter a maioria desses itens de conforto que eu estou falando. Estou falando de uma picape de 220 mil reais praticamente. Então ela tem mais que por obrigação quase ter isso tudo. Mas o fato é que ela ficou um carro, vamos chamar de carro, muito, muito gostoso de dirigir. Eu que tinha minhas reservas com relação a picapes desse tamanho para uso no dia a dia, depois de dirigir a Frontier, dirigir a Maroc, dirigir a Ranger, eu desfiz um pouco essa imagem. Claro que não são carros práticos que você estaciona em qualquer lugar, ou que você passa em ruas estreitas, que você dobra esquinas apertadas, mas também não é aquela coisa de outro mundo, super complicada de dirigir ou de usar no dia a dia. Além disso, de não ser um carro tão complicado, né, na condução diária, a sensação de estar numa posição mais alta, de ver o trânsito por cima, dá uma certa segurança, uma sensação de segurança para os usuários. Então isso também, além do status, né, que é uma picape, um carro grande, tarará, imponente, mas essa sensação de ver o trânsito por cima também colabora para o sucesso que as picapes fazem no Brasil, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, não para uso rural ou para uso em pequenas cidades ou pequenas estradas, e sim para uso urbano. O motor tem 200 cavalos e 51 kg de torque, então é lógico que ela acelera muito bem.
Não só acelera, como retoma a velocidade. Então aí é a hora do motorista também ter juízo, né? Porque afinal ele está dirigindo um carro de mais de 2 toneladas de peso e que não tem a estabilidade de um carro de passeio, de um sedã, ou mesmo de um SUV pequeno. Tem que ter sempre isso na cabeça. As reações todas são mais lentas, né? O tempo de reação do freio, o espaço de frenagem, a estabilidade em curva, embora tenha evoluído muito, até graças aos comandos eletrônicos, não é a mesma, não são os mesmos de um carro de passeio. Então isso exige um certo aprendizado. Então, para quem for comprar a sua primeira picape, quem gosta desse tipo de carro, mas nunca dirigiu, é prudente começar com bastante cuidado, porque ele exige sim uma fase de aprendizado. Mas depois que você pega o jeito do carro e se familiariza com o tamanho e com as reações do carro, é bem tranquilo. Um tipo de carro bem gostoso de dirigir. Olha, a aceleração é quase imediata, né, o comando do acelerador. Eu vou ser bastante sincero com vocês, eu não achei esse banco, essa posição de dirigir muito confortável. Eu gostaria de um banco um pouco mais comprido, com a melhor apoio e principalmente mais baixo, né? Para a viagem de quase 6 horas que eu fiz 2 dias atrás, eu tive que fazer algumas paradas para esticar as pernas e tal. Não é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo num Corolla, num Jetta, num Civic, porque a posição de dirigir não é tão confortável. Poderia ser melhor. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação da S10 High Country. Evoluiu bastante nesse último facelift que a Chevrolet fez nesse carro. Como eu disse, eu acho que ela chegou no máximo de desenvolvimento dessa plataforma. Agora é uma próxima geração daqui 2 anos. Essas mudanças e esse conteúdo a mais que o carro recebeu, eu acredito sim que sejam suficientes para manter a S10 entre primeiro e segundo lugar nessa categoria. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, assinem o canal, sigam o canal para receber os avisos de novos vídeos e até a próxima. Até mais, pessoal. Aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Ford Ranger, sair da linha dos sedãs e entrar nas picapes e mostrar um pouquinho das novidades que a Ranger tem nessa linha 2020, já que a Ford fez algumas alterações bem interessantes nessa picape, tanto que ela recuperou a terceira posição de vendas, disputando ali pau a pau com a Amarok da Volkswagen. Vamos mostrar um pouquinho do que a Ranger tem de interessante. Afinal, o que é que as pessoas veem nesse tipo de carro para eles venderem tanto, mesmo para uso urbano, já que eles são uma picape desse tamanho, é meio um trambolho para usar na cidade, né? Mas tem muita gente que gosta e são veículos muito bons e que vou tentar mostrar para vocês, afinal, o que é que o pessoal vê numa picape para vender tão bem. E vamos começar pela Ranger, que é uma das melhores da categoria. Vamos lá. Bom, o design externo da Ranger é muito legal, uma picape moderna, tem o DNA da Ford aqui, você percebe nessa grade dianteira. Na linha 2020 ela recebeu novos faróis, essa grade dianteira é nova, novos faróis de neblina, e você percebe aqui os sensores de estacionamento, né? No alto do para-brisa fica um sensor diferente ali, que é o sensor de proximidade, que aciona o freio de emergência, vamos dizer assim, a frenagem autônoma do carro. Isso é uma sacada muito legal da Ford, tanto que hoje a Ranger é considerada entre as picapes o modelo mais seguro, com mais recursos de segurança entre todos os seus concorrentes. A gente tem aqui novas rodas de liga leve, aro 18, com pneus 265/60, então não é um pneu tão baixo e que garante um conforto de rodagem bem interessante para a Ranger. O espaço da caçamba dela é muito bom também, é um outro item onde ela se destaca. Afinal, a vocação das picapes a princípio seria para carregar carga, né? E só que elas têm hoje uma função muito mais urbana que rural ou de carga, e a Ranger é uma dessas que é muito cobiçada pelo pessoal que gosta de rodar na cidade com ela.
Aqui na traseira as lanternas grandes, os sensores aqui no para-choque também você vê, sensor de estacionamento. E a Ranger nessa cor azul ficou muito bacana. É uma picape que chama muita atenção. A gente anda na rua, as pessoas olham, comentam, enfim. Ela ficou de fato uma picape bonita. Você vê aqui na dianteira, os espelhos retrovisores são grandes e cromados. Enfim, essa é a versão Limited, a mais completa da linha Ranger. Então ela tem alguns detalhes cromados, a grade, enfim, isso deixa o carro mais chamativo. A diferença dessa versão Limited e da XLT, que é anterior a ela, para as outras, tá principalmente na motorização. Além, é claro, dos acessórios, essas duas versões vêm com motor 3.2 de 5 cilindros e 200 cavalos. Então, com isso, a Ranger só perde realmente para a Amarok V6 em potência. Aqui na traseira, é interessante observar que a tampa da caçamba ela tá bem mais leve. A caçamba na versão Limited vem com esse revestimento, tem vários ganchos de fixação para carga. Ela fica bem protegida, né? E uma sacada legal da Ford é um assistente para fechamento. Fiz pouquíssima força aqui para fechar e ela para em algumas posições. O fechamento está bem mais leve. E tem a chave aqui. Isso é uma sacada legal porque o pessoal sofre um pouco com tampa de caçamba de picape que costuma ser muito pesada. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o espaço interno, principalmente no banco traseiro. Agora, primeiro da Ranger. O banco dianteiro está na posição que eu dirijo e sobra um espaço bem interessante aqui, tanto para as pernas, para a cabeça não precisa nem dizer, a largura é boa. Ela tem o encosto de braço escamoteável aqui, com engates Isofix, 3 encostos de cabeça. Enfim, ela já está adequada aí para os padrões de segurança exigidos hoje. Os bancos dianteiros têm o airbag lateral. Essa picape vem com 6 airbags. E aqui na frente o espaço sobra. Um espaço muito bom, com conforto para o motorista e para o passageiro. E vou descrever daqui a pouco, quando a gente for dirigir o carro, todos os comandos bem à mão. Enfim, é um carro bem confortável e, como eu disse já, que se destaca pelo item segurança em relação às suas principais concorrentes. E uma coisa legal que a Ranger tem é a dirigibilidade dela. Além da estabilidade um pouco acima da média e dos itens de conforto e de segurança, a dirigibilidade da Ranger é muito boa. Depois desses ajustes da suspensão que a Ford fez, ela ficou muito bacana, muito gostosa de dirigir, mesmo na cidade. Enfim, por fora não tem muito mais o que mostrar, foram pequenos ajustes que a Ford fez. Ela é de fato uma picape bonita, uma picape que transmite aquela sensação de poder, de um porte grande, de segurança, enfim. Vamos agora rodar um pouquinho com ela para sentir, afinal, como é rodar com um carro, com uma picape desse tamanho no trânsito urbano. Ver se a gente tira alguma conclusão, se isso faz algum sentido. Vamos lá, vem comigo. Então, saindo da linha dos sedãs, depois do Logan, depois do Corolla, depois do Jetta GLI, chegou a vez aqui de um modelo bruto. Enfim, vamos mostrar um pouquinho da Ranger rodando, o que ela ganhou nessa atualização de design antes da nova geração, que está prevista para daqui uns 2 anos, que fizeram a Ranger se recuperar bem na posição de vendas. Hoje ela é normalmente a terceira colocada, só fica atrás da Hilux e da S10, e disputando ali o terceiro lugar normalmente com a Volkswagen Amarok. Bom, o espaço é um negócio que não falta aqui dentro de uma picape desse tamanho. O carro é superlativo em tudo. A picape é grande em tudo. O volante é grande, a tela tem um tamanho bom, o espaço é grande, o console é grande. Então, para quem não está acostumado com esse porte de carro, pode estranhar um pouco. E eu fico até me perguntando, depois de rodar alguns dias com a Ranger, assim como ano passado eu rodei com a Amarok V6 e com uma Ranger anterior,
numa versão XLS um pouco mais simples. O que é que leva alguém a comprar um carro desse tamanho para rodar na cidade? Porque a princípio as picapes são feitas para o trabalho. Tem muito espaço, tração nas 4 rodas, uma caçamba enorme ali atrás para carregar peso, são capazes de levar até 1 tonelada de carga, mas na maioria delas, em quase todos os modelos, a principal utilização é urbana. E aí fica difícil arrumar a vaga em shopping, fica difícil arrumar a vaga na rua, fica difícil estacionar até na garagem do próprio prédio, criando às vezes confusão com os vizinhos, porque é um carro largo, é um carro comprido que às vezes fica fora da vaga. Então, o que é que leva alguém a comprar um carro desse tamanho para rodar na cidade? Vou dar algumas respostas. Primeiro, gostar desse tipo de carro, não é uma resposta muito racional. Quem gosta, gosta e compra e pronto. Até por isso os americanos compram muito picape. Os carros mais vendidos de lá, na verdade, não são automóveis de passeio, são utilitários, são picape. É a Ford F100, da linha F, né, da Ford, que é até maior do que a Ranger. A Ranger lá é considerada uma picape média, ou seja, a linha F da Ford é maior do que a Ranger. A Chevrolet com a Silverado, a Ram, a linha de picapes, linha de utilitários do grupo FCA, da Chrysler, no caso dos americanos, com a linha 1500 e 2500. Toyota com a Hilux lá também é considerada pequena, então lá vende muito a Tundra, que é maior ainda do que a Hilux. Só que lá eles têm avenidas grandes, têm estradas intermináveis. Enfim, até o centro da cidade lá muitas vezes tem vias mais largas do que as nossas. E eu tô aqui tentando encontrar algumas respostas. Como eu disse, primeira coisa que leva alguém a comprar um carro desse é gostar de andar num carro grande, imponente, se sentir mais protegido, ver o trânsito de cima. Daqui de cima a gente vê o que está acontecendo lá na frente, enxerga por cima dos outros carros. Tem um nível de conforto que eu considero um pouco relativo. Muita gente diz, uma picape é mais confortável. Não é. Uma picape é espaçosa, tem muita largura. O banco traseiro da Ranger é bom, embora outras picapes não tenham um espaço tão bom, mas é muito bom principalmente na largura, porque na distância para as pernas aqui atrás é a distância de um bom sedã. O que ela consegue fazer melhor que os outros é superar pequenos obstáculos, ou uma estrada de terra, ou uma estrada ruim, com mais desenvoltura. Mas para você fazer, por exemplo, uma longa viagem na estrada com o barulho do motor diesel e com a oscilação da carroceria, como eu disse, tem gente que gosta, não é o meu perfil de carro preferido. Mas eu não estou aqui para falar do que eu gosto, e sim ver o que esse carro aqui é capaz de fazer, o que essa picape aqui é capaz de fazer. E quando a gente vai analisar a Ranger como picape, ela é fora de série. A começar pelo design. Você entra na Ranger e percebe que você está num carro da Ford. Se você vê aqui o painel, vários comandos, instrumentos, o design interno dela em muito se assemelha com o Fusion, com o sedã no Brasil considerado de luxo. Ela tem vários assistentes de condução, ela tem um alerta de colisão, com frenagem autônoma até uma certa velocidade. Ela tem um multimídia, o Sync 3, da Ford, que é bastante amigável e de fácil conexão e bem completo. Tem vários comandos do piloto automático, do computador de bordo, tudo aqui no volante. A alavanca de câmbio está aqui à mão, tem a opção de trocas manuais também, puxando aqui para o lado. É um câmbio de 6 marchas, automático. Aqui tem os controles do sistema de tração, que tem o 4x2, que é como ela roda normalmente, com a tração só nas rodas de trás. O 4x4 distribui a tração nas 4 rodas. O 4x4 reduzida, para você enfrentar uma ladeira, um atoleiro, alguma coisa mais radical. E ainda tem aqui na frente um outro botão para bloqueio do diferencial. O que esse botão faz? Ele distribui a tração nas 4 rodas igualmente. É para uma situação extrema, de um obstáculo extremo, num off-road, numa situação mais difícil no fora de estrada. Só lembrando o seguinte, qualquer situação no fora de estrada, não adianta o carro, a picape, o Jeep, o que for, ter tudo isso de recurso eletrônico e mecânico se não tiver calçado com pneus adequados. Se você for enfrentar uma estrada de terra, um lamaçal, alguma coisa, com pneu de uso de cidade, meu amigo, você pode ter o melhor carro do mundo que você vai ficar atolado. Porque se lembrem que o que faz a ligação do carro com o solo, seja que solo for, são os pneus. Então não adianta ter tudo isso de tecnologia se o pneu não der conta do recado. No caso da Ranger, ela vem com pneus de uso misto. Então ela consegue tenta equilibrar
da melhor maneira, uma suavidade para rodar no asfalto com algum desempenho eficiente no fora de estrada. Claro que não é o adequado para um fora de estrada radical, aí você teria que trocar os pneus. Mas vamos lá, vamos rodar um pouquinho. Como eu disse, a posição de dirigir é bem bacana. Essa é a versão Limited, é a top de linha da Ranger. Então ela vem com vários assistentes aqui, como eu falei. Tem inclusive as regulagens elétricas do banco, aqui do lado. O freio de mão ainda é por alavanca, mas tudo bem. É uma picape, um botãozinho elétrico não faz muita diferença num carro desse. O sistema de som é muito bom, então, até por ser a versão top, ela tem alguns recursos bem legais. Vamos rodar um pouquinho para sentir. Primeiro, prestem atenção o carro parado, a gente não percebe que está com motor diesel, tá? Eu vou até diminuir aqui o ventilador. O barulho dela parado, você ouve assim lá embaixo aquele barulhinho característico do motor diesel, mas ele não incomoda. Agora rodando, o negócio pega um pouquinho. Para quem gosta, como eu disse, para quem gosta, para quem está acostumado, é um prato cheio. Eu tive a oportunidade agora esses dias de rodar na Toro, na Fiat Toro, com um motor multijet 2.0. Essa picape, a Ranger, ela vem equipada com motor 5 cilindros 3.2 de 200 cavalos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse motor é mais elástico e mais silencioso que o da Toro. Na Ranger, a gente, mesmo em aceleração, a gente ouve menos e o barulho do motor e a vibração do motor não chega a incomodar. Você percebe que o motor está funcionando, que ele está sendo exigido em algumas situações, mas não é um ruído que invade a cabine. O que eu pude perceber aqui, que eu já estou há 5 dias rodando com esse carro? Definitivamente não é um carro muito adequado para rodar na cidade. É um carro que pula, que saltita, é um carro para rodar com carga, com peso, principalmente lá na traseira, na caçamba. Então eu fico imaginando aqui que se você tiver rodar com esse carro com uns 300, 400 quilos lá atrás na caçamba, ele talvez fique bem mais estável, bem mais amigável, porque ele sente as oscilações das ruas, principalmente em baixa velocidade. É um carro que chacoalha bastante em baixa velocidade. Agora eu fico imaginando que uma picape dessa numa estrada de terra e numa velocidade razoável deve ser bem legal de dirigir. Talvez seja esse o habitat natural dela. Mas rodando aqui como a gente tá, estou acelerando bastante. Ele tem bastante força. A gente percebe o motor funcionando, o giro sobe, um barulho mais abafado, mas não é um barulho que chega a incomodar. E até pela potência e pelo torque do motor, é uma picape bastante ágil, mesmo no trânsito urbano. Você consegue, por exemplo, num sinal, abrir um sinal, você arranca na frente da maioria dos carros de passeio, porque ela tem muita força e essa força está disponível desde as rotações mais baixas. Não é um troço que assusta. Ela desenvolve bem, enfim, o motor confere uma agilidade que faz a gente não sentir os 2.000 e poucos quilos que ela tem de peso. Então é isso, como eu disse, os comandos estão bem à mão, a posição de dirigir é bastante confortável, e da proposta dela de ser um carro resistente, que topa qualquer parada, que enfrenta obstáculos, que transmite uma certa segurança de estar numa posição mais alta e num carro grande, a Ranger é muito eficiente nisso. Eu diria até que dessas picapes desse porte, a Ranger e a Amarok são as que menos se parecem com um caminhão, vamos dizer assim. São as picapes que têm menos vocação para trabalho. Se você pegar uma Hilux, uma S10, por exemplo, uma Mitsubishi, uma L200, elas são mais brutas, né? A Ford conseguiu um ponto de equilíbrio bem legal com a Ranger, que ela continua sendo uma picape muito valente, mas agregou algumas características mais urbanas para quem gosta de andar mais na cidade. Ela fez aperfeiçoamentos na suspensão, na direção, enfim. É um carro, talvez das picapes, junto com a Amarok, seja a mais adequada para esse uso urbano
desse tipo de carro. Então, olha, a gente está rodando aqui no trânsito urbano numa média de 40, 50 por hora, com toda a tranquilidade, sem o barulho do motor invadir a cabine, sem muita zoada. Em resumo, o que eu posso dizer para vocês eu não compraria, porque não é o tipo de carro que eu gosto, mas aí eu digo que eu não compraria, não é só a Ranger, eu não compraria uma picape desse tamanho para o uso diário. Mas eu diria que das opções de picapes, para quem gosta desse nicho de mercado, a Ranger com certeza é uma das melhores, uma das que mais se adapta a esse uso cotidiano, sem necessariamente estar indo para um sítio, para uma fazenda, para uma estrada fora de terra. Ela se garante muito bem nessas situações, mas ela se garante também no uso na cidade. Com tudo que uma picape pode ter de bom e de não tão bom. Eu diria que a Ranger é uma das que consegue esse equilíbrio dos pontos positivos mais adequado aí do mercado. Ela tem muito mais pontos positivos do que negativos. A gente está aqui, eu estou em São Bernardo do Campo, debaixo de um sol de uns 34 graus mais ou menos. O ar-condicionado está no 3, a temperatura está em 17 graus e o carro está tranquilo, conforto a bordo, a climatização perfeita. A versão Limited vem com os bancos de couro também, o revestimento de couro do volante, os comandos aqui eu já falei, um conjunto completo de airbags frontais e laterais. Tem os assistentes de condução, né? Como eu falei, além dos sensores de estacionamento, tem o alerta de colisão e o sistema de frenagem autônoma em baixa velocidade. E é isso, gente. Espero que tenha dado para mostrar um pouquinho do interior da Ranger e dos pontos positivos que ela tem e do desempenho dela rodando aqui no trânsito urbano, que é onde, por incrível que pareça, onde mais se vende esse tipo de carro. Até mais, pessoal. Valeu!